Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo. Meu nome é Caleb Pinheiro, eu componho o grupo junto com os estudantes Andrei, Ricardo e Pedro. Nós estamos fazendo um trabalho de teoria geral do processo e nós ficamos com 3 princípios para apresentar brevemente a vocês. O princípio dispositivo, o princípio inquisitivo e o princípio da livre investigação e apreciação das provas. Bom, o artigo 2º do nosso Código de Processo Civil nos diz o seguinte: o processo se inicia por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Temos aqui, na verdade, o princípio dispositivo. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer. Em outras palavras, após o início do processo pela parte, o juiz, por meio das suas decisões interlocutórias, faz com que o processo se movimente. Já o princípio inquisitório ou princípio inquisitivo é um poder, uma prerrogativa que o juiz detém para impulsionar o processo e solucionar o litígio. O juiz ele não pode ficar preso apenas aos dispositivos legais. Para tanto, o magistrado detém a prerrogativa de adotar as medidas necessárias para solucionar a lide. E ainda decorrente desse princípio, o juiz tem a prerrogativa da formação... Ele tem a iniciativa da formação do litisconsórcio e do chamamento ao processo. Nos casos de solidariedade, grupo econômico, sucessão de empregados ou empreitadas, podendo ele, o juiz, fazer o que ele entender mais correto para a solução do processo, sempre embasando as suas decisões. E o princípio da livre investigação e apreciação das provas, outra hora chamado também de princípio dispositivo, que já mencionamos aqui, é o princípio que o juiz tem de interpretar de forma extensiva as provas requeridas e apresentadas pelas partes. E ele, o juiz, pode determinar a produção de determinadas provas. Isso é importante porque o juiz ele precisa ter conhecimento, precisa ter proximidade com o caso para poder posteriormente dar a sua decisão, dar o seu veredito sobre caso a caso. Os princípios acusatórios inquisitivos são fruto de um longo processo histórico e metodológico, onde basicamente os julgamentos das eras passadas acabaram por modular o que hoje é o processo tanto civil quanto penal, quanto de outras áreas, especialmente no processo romano, em que se consolidou o processo acusatório, em que se baseava num dilema mais ou menos igualitário entre réu, autor e juiz, que foi muito usado durante o período do Império Romano, tanto desde a sua monarquia até a proveniente queda, mas que acabou ruindo e que com as invasões bárbaras germânicas e com os processos da consolidação dos reinos medievais, pouco se foi usado esse processo, muito mais atrelado à localidade do que a processos mais sérios e de maior relevância, que foi conhecido como processo inquisitivo, que perdurou-se por muito tempo, até mais ou menos a época do Renascimento, onde se teve o renascimento jurídico também, onde com as bibliotecas, elas tinham muitos documentos datados de épocas ainda existentes do Império Romano e pós-Império Romano, onde se elevou o estudo do direito, como nós conhecemos hoje, que acabaram elevando o direito hoje, e consolidando através de metodologia, mais estudo, mais embasamento, para modular o que hoje é o direito moderno, muito consolidado no direito ocidental liberal, que é diferente, por exemplo, em algumas regiões mais autoritárias, que, por exemplo, ainda usa muito mais um embasamento do princípio inquisitivo do que do princípio acusatório como um todo. Meu nome é Andrei Braga e eu irei falar sobre 2 princípios do direito civil, o princípio dispositivo e o princípio da livre interferência de prova. E bem, para começar, o princípio dispositivo, ele traz que o andamento do processo jurídico ele deve ser impulsionado pelas partes. O que isso quer dizer? Bem,
Você não vai ver por aí um juiz saindo em busca de casos para se solucionar conflitos jurídicos. É comum e o certo é que as partes busquem o juiz como forma de solucionar um devido conflito. Isso nos leva a uma imparcialidade, de modo a que o caso seja julgado de maneira imparcial e com isso possa haver um julgamento mais justo para ambas as partes. Já o princípio da livre investigação de prova, ele traz uma autonomia ao juiz, uma liberdade para poder avaliar as provas. Ou seja, o juiz ele não é preso somente àquelas provas que foram apresentadas a ele, seja pelo réu ou pelo autor. O juiz ele não fica preso somente àquelas provas. Ele tem liberdade para poder buscar mais provas. Um exemplo, em um caso criminal, por exemplo, o juiz ele é livre para pedir uma avaliação de um médico legista. Então, o juiz ele é livre para poder buscar mais provas, requerir mais provas, de modo que o processo ele seja julgado o mais justo possível, para que não ocorra eventuais falhas, podendo assim evitar inclusive um falso julgamento, evitando de colocar atrás das grades uma pessoa inocente que não tenha nada a ver com aquela situação. Desse modo, torna-se evidente o uso desses dois princípios de modo a trazer uma imparcialidade ao processo jurídico, tornando cada vez mais justo e seguro para ambas as partes, seja para o réu ou o autor. Quando nós falamos do princípio do livre dispositivo e a investigação pelas provas, nós estamos falando de uma mecanização do judiciário. É uma forma que nós temos de forçar o judiciário a ter um parâmetro de escolha. Sendo assim, o juiz não pode ficar ao revés dos seus próprios pensamentos. Nós estamos obrigando o juiz a ele escolher com base naquilo que tem mais provas, naquilo que é melhor provado, naquilo que os fatos mais atestam. Então, o juiz ele é obrigado a escolher aquilo que é provado, aquilo que tem uma base para existir. Ele não pode simplesmente ficar ao seu revés, ao seu desejo e escolher algo que traga um aprazimento para ele. Então, a gente está falando do motivo de um dispositivo, do livre dispositivo e do fornecimento das provas que, tanto se o juiz for inocentar quanto se ele for condenar, ele precisa de provas. Então, aqui nós podemos tirar uma ideia que a prerrogativa para que um processo exista é que tenha provas, tanto provas da acusação quanto provas da inocência. Então, quando o juiz vai só julgar como inocentar, quando ele vai decidir a respeito de algo, ele precisa de provas, porque as opiniões dele devem estar fundamentadas na prova. Então, essa é uma forma que tem-se de controlar o judiciário, de controlar a magistratura, para que ela não seja imparcial, para que ela não tenha decisões baseadas simplesmente em ideias e fatos, conjecturas que não tenham embasamento, para evitar até uma forma de corrupção por parte da magistratura, porque força ela a escolher conforme fatos, força ela a embasar sua decisão em algo que já tenha sido previamente atestado no processo. Bom, é isso. A gente agradece a atenção e nós nos vemos nos próximos trabalhos e apresentações. Muito obrigado. Até logo.